Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Nós vivemos nos momentos finais da história deste mundo, a história do grande conflito entre o bem e o mal. E fica nítido isso quando olhamos para os eventos naturais que estão acontecendo em todo o mundo, os terremotos, enchentes, furacões, vulcões entrando em erupção, e você pode falar, mas isso sempre aconteceu. Sim, mas não com a intensidade como está acontecendo agora. E também os sinais que estão acontecendo dentro da igreja cristã, a apostasia, e esse é um dos sinais mais importantes. Olha o que eles estão fazendo, como estão sendo celebrados cultos, a banalização, olha o tipo de louvor, de adoração que estão oferecendo a Deus. Olha os tipos de métodos e estratégia para poder trazer as pessoas para dentro da igreja. São métodos mundanos, não os métodos de Cristo. A minha opinião é que o cálice da ira de Deus não vai demorar a cair. E esse não é um pensamento só meu, isolado. Muitos também pensam dessa maneira. Irmãos, Deus só destrói quando não há mais jeito. Quando a oportunidade de salvação ela foi rejeitada. Quando a mensagem de advertência foi jogado para debaixo do tapete e todo o caso foi cuidadosamente investigado. Convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 18. Aqui traz a história de Sodoma e Gomorra. Eu não vou ler tudo, porque os irmãos devem conhecer a história. Se você não conhece, então leia aí o capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19 do livro de Gênesis. Então, aqui nos conta que Abraão ele estava sentado no calor da tarde, né? Então ele avista 3 homens vindo em sua direção. Só que esses 3 homens eram 3 anjos, mas Abraão não sabia disso. Esses 3 anjos traziam uma mensagem de juízo para Sodoma e Gomorra. E aqui no capítulo 18 de Gênesis, versículo 20, diz assim: Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a este clamor, que é vindo até mim. E se assim não é, eu sabê-lo-ei. Será se Deus não sabe de todas as coisas? Claro que ele sabe, mas ele faz um juízo investigativo. Para quê? Para que os outros seres, os outros anjos saibam o porquê Deus vai efetuar um juízo, seja com uma pessoa, seja com outro anjo, como foi o caso de Satanás. Por que Deus não destruiu Satanás? Porque ele deu a oportunidade dele desenvolver o seu governo. Imagina se ele destruísse naquele momento. Como os anjos iam olhar para Deus? Com um Deus justo ou com um Deus injusto? Então Deus dá oportunidade para que os anjos vejam os acontecimentos. E assim, aqui em Sodoma, ainda havia uma oportunidade de salvação para eles. Veja que aqui no versículo 20 fala que o pecado de Sodoma se tinha agravado muito e logo eles se acumulariam lá no céu. E quando os pecados se acumulam lá no céu, nós sabemos que chegou o limite da misericórdia de Deus. E se você quiser saber um pouco das obras de Sodoma e Gomorra, tudo o que acontecia ali, se você ler o 2º livro de Pedro, no capítulo 2, você vai ver ali também que Sodoma e Gomorra foi colocada como exemplo para todos que viessem viver impiamente. E também no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 14, ele fala da destruição de Sodoma. Leia esse capítulo, você vai ficar impressionado.
No livro de Gênesis, capítulo 13, fala que Sodoma era como o jardim do Senhor, tinha abundância, fartura. Eis o pecado de Sodoma, fartura de pão e ociosidade. Em Sodoma havia regozijo e orgia, banquetes e bebedice. As mais vis e brutais paixões não eram refreadas. O povo desafiava abertamente a Deus e a sua lei e deleitava-se em ações de violência. E então foram enviados 3 anjos a Sodoma com a mensagem de juízo. E avançando aqui para o capítulo 19, quando Ló ele recebeu esses homens, 2 homens, um ficou na presença de Abraão. Se você ler o capítulo, você vai entender. E fala que os homens de Sodoma viu Ló levando esses homens para a casa deles. E agora imagine qual foi a atitude desses homens, desses ímpios, né? Versículo 4. Mas antes que se deitassem os homens daquela cidade, cercaram a casa os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Trazei-os para fora para que nós abusemos deles. Irmãos, os homens de Sodoma, os jovens, os velhos, queriam abusar dos anjos do Senhor. Embora eles não sabiam que eram anjos, mas veja o estado que se encontrava aqueles homens. Tanto que foi procurado justos naquela cidade e não encontrou. Então, meus irmãos, não tinha ninguém que buscasse ao Senhor mais em Sodoma. Somente Ló, e os anjos foram enviados e deu uma advertência para Ló para que ele saísse de Sodoma, porque o juízo cairia sobre aquela cidade. Continuando aqui no capítulo 19, então Ló ele sai, na porta ali da casa dele e tenta apaziguar a situação, mas os homens não queriam nem saber. Ló ofereceu até suas filhas. Olha, até Ló tinha sido contaminado por conta da influência, da contemplação das coisas ali em Sodoma. Que pai, na sua sã consciência, ia dar suas filhas? Ele ainda não sabia que eram os anjos do Senhor. Então, esses homens queriam abusar deles, Então, aqui no versículo 9, eles, porém, disseram: retira-se daí, e acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, deste modo que se cansaram à procura da porta e não encontraram. Irmãos, olha que versículo importante. Fala que os anjos fecharam a porta. Que porta é essa, meus irmãos? A porta da graça. A única oportunidade que aqueles homens tinham, eles rejeitaram. Lembram de Nínive? Ela se arrependeu e o Senhor tirou os seus juízos contra ela. Se eles não tivessem sido tão duros de coração, os anjos aqui feriram aqueles homens de cegueira e eles continuaram incansavelmente tentando abrir, procurando a porta. Eles endureceram o coração. A mente estava cauterizada. Não tinha mais salvação. A única oportunidade que eles tinham foi rejeitada. Quando os anjos feriram eles de cegueira, eles foram pesados na balança lá no céu. E eu queria ler esse texto também que está no Patriarca, no Patriarcas e Profetas, no mesmo capítulo. Diz assim: se não tivesse sido visitado com dupla cegueira, entregando-se à dureza de coração, o toque de Deus contra eles teria feito temer e desistir da sua obra má. Mas aquela noite não se distinguiu por maiores pecados do que muitas outras anteriores. A misericórdia, porém, durante tanto tempo desprezada, cessara finalmente de plentear.
Os habitantes de Sodoma haviam passado os limites da paciência divina, os limites ocultos entre a paciência de Deus e a sua ira. Os fogos de sua vingança estavam prestes a acender-se no vale do Sidim. Olha que tremendo! E continuando aqui no capítulo 19 do livro de Gênesis, no versículo 23, saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquela cidade toda, a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. Tudo foi destruído. Acabou. A misericórdia por tanto tempo desprezada. E eu quero dizer para os irmãos que nós vivemos nos mesmos tempos de Sodoma e Gomorra. Alguns dizem até pior. Talvez eu não digo pior, porque se estivesse na situação que estava, onde não havia mais salvação, a porta da graça se fecharam para eles e eles foram destruídos. Ainda nos nossos dias, Deus ainda não agiu, não destruiu, porque muitos ainda não ouviram a mensagem. Irmãos, e 3 anjos, lembra que 3 anjos foram enviados para Sodoma para advertir, sendo que um era o próprio Senhor? Veja que 3 anjos, 3 mensagens é dada para essa nação, para os nossos dias. Abrem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 14. Aqui fala de 3 anjos, 3 mensagens para os últimos dias. E a primeira mensagem: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então nós sabemos que no céu, no santuário celestial, há um juízo investigativo e andamento. E essas 3 mensagens são atuais. E se você ler a terceira mensagem, o terceiro anjo, olha quão sublime é a mensagem desse anjo chamando a atenção da nação para as coisas que estão acontecendo e vão acontecer. Seguiu-se outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro. E no versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E assim, o último ato do drama será a grande controvérsia entre o sábado bíblico que o Senhor estabeleceu e o dia de domingo que o homem estabeleceu. No livro Eventos Finais, no capítulo 14, diz assim: Babilônia tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Como isso é feito? Forçando as pessoas a aceitar um sábado falso. Contudo, não se pode ainda dizer que tem dado beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Ela ainda não deu de beber a todas as nações. A queda de Babilônia terminará quando essa condição for atingida e a união da igreja com o mundo tenha se consumado de forma generalizada. A mudança é gradual. O cumprimento perfeito de Apocalipse 14:8 está ainda no futuro. Quando os pecados se acumulam até o céu, quando a lei de Deus for finalmente invalidada por legislação. Então, da mesma maneira como a mensagem, o tempo de misericórdia para Sodoma acabou, também o tempo de misericórdia para aqueles que rejeitarem a lei de Deus também irá acabar. E isso nós chamamos da porta da graça. Jesus ainda intercede, ele está analisando, ele está investigando, mas chegará o momento que o tempo de misericórdia irá acabar. E todos tomarão uma decisão consciente. Então,
Deus nos abençoe e que nós venhamos tomar a melhor decisão. E vamos estudar mais o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, que é uma revelação do Senhor Jesus para a sua igreja nos últimos dias.